é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Estevão, ele viveu a fé, viveu a sabedoria, viveu o poder de Deus. E é isso que nós temos que viver, gente. As pessoas, eles tiram os olhos da palavra, não tiram os olhos da palavra. Você já tem palavra suficiente para vencer esse problema. Aí, às vezes, você fica procurando, Deus me dá outra palavra. Deus não vai te dar se você não usar o que ele já te deu. Às vezes a gente prega aqui sobre fé na sexta ou na quarta. Geralmente eu gosto de pregar mais na sexta-feira, que a gente, aquela palavra de fé mesmo. A pessoa vem e ouve. No sábado ela já está abatida, porque ela olhou para o problema, ela olhou para a dificuldade, ela olhou para a situação. Então você tem que olhar para onde? Para a palavra. Eu falava sexta-feira, dia da vigília, lá em, vamos dar um pulinho lá, mas depois a gente vai para outra palavra. Romanos 8, 26, 28. O Senhor, ele fala, pode Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, 28. Ele fala que ele quer agir, mas agir na vida de quem? Vamos lá, Romanos 8, 28. Aí a pessoa, não que a gente não vá ajudar as pessoas que estão passando por lutas, mas às vezes a pessoa se abate diante de uma adversidade, como o pastor estava falando agora há pouco, pastor Carlos. Nós atraímos o cheiro de Cristo, atrai o diabo para nos tentar abater. Mas o que nós temos que fazer? Combater o bom combate, o combate da fé. Só que as pessoas, eles tiram os olhos da palavra. Você não pode tirar os olhos da palavra. Quando ele diz aqui, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para ser um bom soldado de Cristo, então lute e vença. Você precisa lutar e vencer. Por que as pessoas têm sido destruídas pelo inimigo? Porque não permanece na palavra. Quando você não olha para a palavra, você vai procurar ajuda de homens, você vai ficar desesperado, você vai querer resposta de homem, e uma hora você vai ter uma resposta que não está de acordo com a palavra. Então ele está dizendo aqui, olha, sabe que todas as coisas cooperam. Eu gosto da minha outra Bíblia lá, NVI, que ela diz assim, ele age na vida daqueles que o quê? Que confia nele. Só que para você ter a ação de Deus na sua vida, presta atenção. Se você não se alinha com a palavra, aquilo que a Bíblia te ensina, você não vai vencer. Não adianta, você pode ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, você pode ser tia de escolinha, você pode ser obreiro, você pode ser líder de obreiro, pode ser pastor, pode ser o que for. Não está alinhado com a palavra, não tem vitória. Não tem a palavra guardada no seu coração, não tem vitória. E a gente fica preocupado porque a gente vê pessoas que estão andando na igreja e está ainda gatinhando. Mas por que está gatinhando? Porque não tem a palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que dá bom ânimo para você prosseguir. Mas a pessoa está sempre batendo naquela mesma tecla. Ai, pastora, as coisas estão difíceis, me ajuda, me socorre. Eu não sou o socorro bem presente. O socorro bem presente é Cristo, é a palavra. Eu não sou o socorro bem presente, o socorro bem presente é Cristo. Nosso socorro bem presente no momento da angústia. Sim que o Senhor diz que nós devemos clamar a Ele, que no momento da nossa angústia, o que Ele vai nos livrar. Mas como que eu clamo, pastor? Eu oro e Deus não responde. É porque você não ora, primeiramente, baseado na palavra. Às vezes as pessoas, ela é até boa de oração, ela tem uma vida longa de oração, mas ela não tem base bíblica, a igreja, oração sem a palavra, vai ser meras palavras sem poder, porque o que traz poder na nossa oração é quando você medita na palavra. Lembra de quando Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, que diz, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que você venha ser o quê? Bem-sucedido. Foi isso que ele falou.
Josué orava, Josué, ó, não cesse de falar no livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o quê? O cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Tá bom. Olha, preste bem atenção. Não cesse de falar. O que você tem falado diante das adversidades? Esses dias eu falei aqui sobre palavra, o poder da palavra. Eu preguei sobre isso. E eu ainda ensinei, disse assim, até quando você digita lá no seu celular, confessando para alguém a sua derrota, você não está falando, mas você está escrevendo. E você está dando o quê? O alimento para o inimigo. Você vai passar por luta? Vai. Você vai enfrentar adversidade? Vai. Eu não estou dizendo que você não vai passar. Mas o problema é que você tira os olhos da palavra. Olha, não cesse de falar. O que você tem que falar? O que é que tem saído da tua boca? Ah, pastora, está difícil, estou cansado, estou abatido, desanimado. Me ajuda aqui, me ajuda ali. O que está saindo da sua boca? Olha lá, não cesse de falar do quê? Do seu problema, não é? É, igreja, olha lá. Não cesse de falar dos seus problemas, é isso? Não cesse de falar de suas dores, é isso? Não cesse de falar das coisas que estão acontecendo, que o diabo está fazendo. Ai, pastora, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Às vezes a pessoa ela fica exaltando muito Satanás. É porque Satanás entrou, não. O problema, às vezes, é o nosso coração endurecido. Um coração endurecido não tem como Deus operar. Um coração endurecido não tem como Deus entrar e mudar a história. Aí põe culpa no Satanás. Não, às vezes somos nós que somos coração endurecido, não quer ser tratado com coisa. Tenha certeza que não é o diabo. É o coração do homem endurecido. É um coração que não aceita. Se você está ouvindo a palavra, presta atenção, por favor. Se você está ouvindo a palavra, Deus já orientou para você o que é para você fazer e você não quer fazer, é o diabo? Não, é o seu caráter, é você que não quer mudar. Deus manda se perdoar. Não, não vou perdoar. O diabo que falou para você não perdoar? Não, você tomou a decisão de não querer perdoar. Se Deus falou para você que você tem que mudar, deixar de ser, às vezes, uma pessoa rixosa, uma pessoa, qualquer coisinha está magoado, magoei, estou chateado. O problema não é o diabo, o problema é você que não quer. Porque se eu sei, como ele diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam. Deus age na nossa vida. Mas quando? Quando eu me alinho com a palavra. Se Deus manda eu fazer, eu tenho que fazer. A partir do momento que eu faço, que eu obedeço, eu estou me alinhando com a palavra, Deus vai entrar em ação. Se eu não me alinho com a palavra, não conheço o que a palavra me ensina, o que a palavra me mostra, o que a palavra manda eu fazer, igreja, eu não serei abençoada. Então, igreja, nós precisamos aprender, colocar a palavra no nosso coração e alinhar nossa vida com a palavra. Só que hoje, infelizmente, as pessoas não querem ler Bíblia. As pessoas não querem parar para examinar a Escritura, parar um pouquinho para buscar da palavra a revelação que precisa. Você, meu irmão, você, minha irmã, se o seu caráter ainda é do velho homem, da velha natureza, e você já tem 30 anos, 15 anos, 10 anos na igreja, você nasceu dentro da igreja, você foi criado dentro da igreja, como muitas pessoas dizem, né? Eu criei meu filho na igreja, você criou na igreja. Mas Provérbio 22 diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Qual é esse caminho? Jesus, palavra. Para quando crescer, não se desviar. Se desviou, é porque não foi ensinada onde? A palavra. Estava dentro da igreja, estava no altar da igreja, estava fazendo tudo, mas não estava na palavra. Então, se eu não me aprofundo em oração, não aprofundo no conhecimento da palavra, igreja, o meu caráter não será transformado. A Bíblia diz, Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?
Como que Cristo vai andar comigo se eu não estou de acordo com a palavra? Como que eu vou andar com Cristo se eu não estou de acordo com a palavra? Então, eu preciso, para que Ele coopere na minha vida, eu preciso estar alinhado com a palavra. É por isso que você vê muitas pessoas no seu sobe e desce da vida. Um dia está no altar, cantando, ministrando, outro dia está sentado. Um dia está de uniforme, outro dia está sentado. Por quê? O caráter não foi transformado. Quando a pessoa ela tem o caráter de Cristo, que é a palavra, ela passa pelo vale, ela passa pelo vale da sombra da morte, mas ela permanece firme. Igreja, esses altos e baixos, todos nós passamos. Mas não é que você passa e você vai sair. Você permanece firme na promessa que Deus fez para você. Só que as pessoas, elas acham, não, pastor, eu venho no culto, eu leio a Bíblia aqui, em casa, dobra a Bíblia, guarda e pronto. Não, você tem que continuar perseverando. Nós precisamos aprender a afirmar na palavra para moldar o nosso caráter, porque o nosso caráter do velho homem é um caráter corrompido. Nós temos que ter o caráter de Cristo em nós, o caráter transformador, o caráter libertador. Igreja, eu fico triste quando eu vejo pessoas dentro das igrejas mentindo. Está satisfazendo o desejo de quem? Do diabo. E eu estou falando de pessoas cristãs. Porque quando eu tenho a palavra no coração, se eu pensar em mentir, eu já sei que eu estou satisfazendo o desejo de quem? Do diabo. E a pessoa mente a cara mais lavada do mundo. E está cheio dentro das igrejas. Está cheio. Gente, nós temos que ser sempre o quê? Verdadeiros. Cristão autêntico. Tome prejuízo, mas continue falando a verdade. Não deixe o inimigo. Por quê? Porque senão Deus não vai poder agir na minha vida e na sua vida. Por que Deus não está agindo na vida de muita gente? Porque não tem o caráter de Cristo, não está alinhado com a palavra. Então nós precisamos. Aí vamos lá em Tiago, capítulo 1, vamos lá, Tiago 1, vamos lá. Pastora, eu vou passar por luta, todos nós passamos por lutas, mas há uma diferença daqueles que passam por lutas alinhado com a palavra e tem aqueles que passam por luta desalinhado com a palavra. O que é desalinhado? É pessoas que não praticam a palavra, é pessoas que não andam segundo a palavra, é pessoa que não faz o que a palavra manda fazer. Quando eu cheguei aqui, em outras igrejas também, não é só. Em outras igrejas. Às vezes, fulano não ganha mais. Antigamente, quando eu não era muito conhecedora da palavra, não tinha muita, eu ficava preocupada. Meu Deus, sou eu que sou o problema desse povo. Para que você corre no altar? Eu estou aí pregando e o povo não vai com a minha cara, não gosta. Aí, com o passar do tempo, Deus foi me ensinando, foi me moldando, foi me mostrando. E aí Deus permite que quando as pessoas saem da igreja, Deus permite que eu fique sabendo por que elas saem. Demora um tempinho, mas vem. Pastora, fulano saiu porque tinha um amante. E a senhora pregava. Minha filha. Pastora, fulano saiu porque está vivendo a vida de fornicação e não quer casar. E a senhora fala sobre o pecado. Aí eu falei, então o problema não sou eu. Não é eu que sou o problema. É a pessoa que não quer mudar, não quer alinhar com a palavra, mas quer as bênçãos do Senhor. Mas a gente prega, é Deus dando a oportunidade do que nós mudarmos. Mas não, pastora, prega sobre o pecado. Não, meu irmão, não fica assim. Aceita, transforma, alinha-se com Deus e você verá a manifestação do poder de Deus. Às vezes não é adultério, às vezes não é prostituição, às vezes não é fornicação, mas é mágoa. Às vezes é falta de perdão, eu não consigo perdoar fulano de tal. Bem-aventurado, feliz, diz Provérbios, é o homem que anda segundo a minha palavra, que pratica a minha palavra, Provérbio diz. Agora, se eu não pratico, como que eu serei bem-aventurado?
Mas vamos aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o que na palavra? Bem-aventurado, olha só, feliz é aquele que suporta com perseverança o quê? A aprovação. Tiago 1,12. Bem-aventurado, 1,12. É aquele que suporta com o quê? Perseverança o quê? Então vamos lá. Bem-aventurado, feliz é quem? Aquele que suporta com perseverança o quê? A aprovação. Igreja, Tiago está lembrando eu e você aqui que nós vamos passar por provações, por lutas, por adversidade, por momento de tristeza, momento que o inimigo vai se levantar. Mas deixa eu falar algo para você. Existem as lutas que virão na nossa caminhada com Cristo e virá também as lutas que nós vamos provocar pelos nossos erros, pelas nossas faltas de conhecimento da palavra. Nós vamos fazer algo que vai trazer guerra para nós. Mas não que é a vontade de Deus. Mas Tiago está nos dizendo que, olha, bem-aventurado é quem? É aquele que suporta. Mas como que eu suporto, pastor, as lutas? Como que eu consigo perseverar? Primeira coisa, Romanos 10, 17. É a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração. É o que, igreja? Romanos 10, 17. Vamos lá. A nossa, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Igreja, essa palavra fé ela é tão pequenininha, mas é uma palavra tão poderosa que se o cristão soubesse do peso dessa palavra fé, ele ia meditar, ele ia conhecer, ele ia buscar esse entendimento sobre fé. Então, quando ele fala sobre perseverar, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança, como que eu suporto? Primeira coisa, eu tenho que ter fé. É a fé que me leva a conquistar. É a fé que me deixa de pé, permanece em pé, diante das adversidades, igreja. Porque quando eu tenho essa fé, eu tenho a palavra. E quando eu tenho a palavra, eu tenho a confiança. Quando eu tenho a confiança, eu sei que aquele momento que eu estou passando pelas lutas, eu já sei. Igreja, presta atenção. Olha aqui para mim, por gentileza. Tem gente aqui passando por luta, não tem? Tem certeza. Muita gente passando. Mas vamos lá, falar de um. Pastor, eu fui no médico. E o médico diagnosticou que eu estou com uma doença. E essa doença é incurável. Vamos dar um exemplo. Tá. Você está passando por uma provação, uma luta. Mas o que a Bíblia diz sobre a doença? Vamos lá, igreja. O que a Bíblia diz? Que você já foi curado, seu corpo está curado. Você já tem a resposta? O que eu tenho que fazer agora? Perseverar para que essa promessa venha manifestar sobre a minha vida, igreja. Preste atenção, olha para a palavra. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado é aquele. Não é aquele que está tudo bem, que o mar está soprando, vento tranquilo, uma brisa gostosa, debaixo de um pé de coco, na beira da praia, tomando água de... Não. Ele está falando de um momento de provação, de luta, de adversidade. Ele fala, seja feliz, bem-aventurado, é feliz, é próspero. É isso que ele está falando. Pastora, como que eu vou passar? Meu marido saiu de casa, meu filho saiu de casa, e Tiago manda eu ser... Porque você está fora da palavra. Quando eu não me alinho com a palavra, não tem como Deus agir ao meu favor. Então, quando o Tiago ele nos alerta aqui, olha, fica feliz, cante louvor. Tem uma canção, né? Passo pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Só que hoje os crentes estão tudo desanimado, cansado, abatido, querendo desistir de tudo. Porque fora da palavra não tem como você ser feliz. Quando eu estou alinhado com a palavra, o que acontece? A minha fé vai entrar em ação, igreja. Vai entrar em ação, você vai saber que aquilo que você está passando
é momentâneo. É um momento que você está enfrentando, e eu sempre falo, a luta não vem para nos matar, ela vem para nos fazer forte. Porque todas as lutas que nós enfrentamos, ela vai nos fazer mais forte, ela vai nos lapidar, ela vai nos ensinar como lidar com aquela situação. Mas o problema é que nós não estamos com os olhos da palavra. Tiago está dizendo, olha, persevera, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança o quê? A provação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, vamos lá, receberá o quê? A coroa da vida. Olha aí, tá aqui a resposta. Você perseverou diante das lutas? Diante das adversidades? O inimigo veio contra você? O inimigo colocou uma enfermidade sobre o teu corpo? O inimigo colocou uma luta com seu filho, com seu marido, seja com quem for? Saiba que quando você permanece confiando no Senhor, confiando na palavra, você vai receber o quê? A coroa da vida. E ainda diz mais, o qual o Senhor prometeu os que amam. Lembra que eu falei sexta-feira, quem estava aqui na vigília sexta-feira? Quem que ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que guarda o mandamento. Ai, pastor, eu amo Deus. Deus é tudo na minha vida. E quando vem as lutas, já não quero nem saber de Deus. Já fica, por que as pessoas desviam? Por que as pessoas saem da presença de Deus? Por que as pessoas desanimam? Por que as pessoas cansam? Porque não estão na palavra. Porque se eu permanecer perseverando, ele está dizendo aqui, olha, bem-aventurado é aquele que suporta, suporta com perseverança o que é a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Igreja, quando é que eu sou aprovado? Quando eu permaneço firme. Quando eu não desisto, eu não paro, não retrocedo. Tiago está falando, olha, você permanece e você vai receber ainda o quê? Coroa. Coroa do quê? Da vida. Porque tem pessoas que estão morrendo, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não têm força para fazer a obra. Pastor, eu não tenho força para fazer a obra. Quando a pessoa não tem prazer de fazer a obra, porque a chama está apagada, passou por provação, não foi perseverante no momento de luta, porque a obra, você não pensa que vai ser só mar de rosa, vai ter momento de luta, de adversidade, momento difícil, e aí você tem que estar com o quê? Com a palavra no coração para você perseverar. E quando você persevera, você será o quê? Aprovado. Igreja, você vai ser aprovado ou você vai ser reprovado? Aprovado ou reprovado? E aqueles que vão ser reprovados porque reclama, porque murmura, porque desiste, porque fica falando, estou cansado, eu não consigo, você vai ser reprovado. E se você for reprovado, se eu for reprovada, eu não receberei a coroa da vida. Igreja, isso aí aqui é muito sério. Coloca aí, Jamil, por gentileza, esse versículo. Eu não serei aprovado, e se eu não sou aprovado, eu não receberei a coroa da vida. Você está passando por lutas, você está enfrentando adversidade. Busque a ajuda do Senhor para que você seja aprovado. Deus vai olhar e falar, Maria, João, Francisco, Bartolomeu, sei lá quem, está sendo aprovado, porque está sendo perseverante, não desistiu, não parou, continua lutando, continua guerreando, continue buscando a fé, continua indo para a igreja, falando assim, Deus, eu estou indo, estou arrebentada, Senhor. Pode falar, não tem problema. Mas eu sei que o Senhor vai me fortalecer, eu sei que o Senhor vai me renovar, eu sei que o Senhor vai me dar uma palavra de fé. Veja, quando você, mesmo que você chega destroçado, arrebentado, mas você persevera em buscar a Deus, em estar na presença, você nem precisa do homem, porque o próprio Deus vai manifestar no seu corpo, te renovando, te dando força, te dando coragem, te dando ânimo para você prosseguir. Vamos lá, minha filha, prossiga, você está passando, mas você vai ser só aprovada se você perseverar. Se você desistir, você será reprovado. Quantas pessoas estão sendo reprovadas? Porque desistem, porque para, porque não diz que não tem força. Meu irmão, nossa força não é nossa força que você vence a luta. A força que vem de Deus. A força do homem não consegue vencer as lutas, as adversidades. Mas a força que Deus coloca dentro de você, através da palavra dele, através do Espírito Santo, te levanta, te coloca de pé. É o quê? Bem-aventurado, feliz. É aquele que permanece, persevera. Olha lá, porque, olha lá, volta lá. 1, 2, vamos lá.
Bem-aventurado é aquele que suporta, tem que suportar, igreja. Qual a adversidade que você está enfrentando? Para que você possa vencer. Pastora, como que eu faço para vencer? Já falei. Primeiro o quê? Coloca aí, a fé. Romanos 10, 17. Para quem gosta de anotar. Segundo, vamos lá. Salmo 42, vamos lá. Versículo 10. Vamos lá. 10 e 11. Às vezes sua alma está batida. Aí você vai falar, ai, minha alma batida. Por que eu estou assim? Pode chorar, não tem problema. Não é pecado chorar, não. Eu vou pular o 10. Vamos no versículo 10. Salmo 42, 10. Os meus ossos, se o quê? Olha lá. Como que está os ossos seu? Lembra quando você está passando por luto, você fica com o corpo todo dolorido? É seus ossos que estão sendo, ó. Ó. Aí ele diz o quê? Vamos lá. Quando os meus adversários, o quê? Satanás veio para falar para você, cadê seu Deus? Você está passando por essa luta, essa adversidade, esse momento de crise financeira, cadê? É o diabo te insultando. Aí, vamos lá, continua. Perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Igreja, não é que Satanás vai materializar e falar assim, oh, eu sou Satanás. Oh, oh, oh. Não, não é assim não. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. Igreja, isso nós estamos passando dentro das igrejas, porque são pessoas que não estão alinhadas com a palavra e quer vencer como? E o diabo está aqui, ó, para a gente não sair do foco. Onde está o seu Deus? O diabo vai usar pessoas. E às vezes de dentro da igreja. Pessoas que às vezes você conheceu já tem anos. Ai, você comprou esse carro, agora eu quero ver como você vai pagar. Você quero ver agora. Pois é, é o diabo que vai usar a boca dessas pessoas. Você está numa guerra, numa batalha, querendo engravidar, a pessoa querendo engravidar. Você casou e ainda não engravidou, o que foi? Isso é o diabo te afrontando. Passe por essa provação e vença no nome de Jesus. Assim que nós temos que fazer. Mas às vezes você se deixa levar, porque eu não vou mais nessa igreja, porque as pessoas. Agora fala para mim, Jesus andou com quem? Com Judas. Quem que foi Judas? Judas foi o que vendeu ele por 30 moedas de prata, essa igreja. Quem que foi Pedro? Pedro foi que andou, viu Jesus fazendo milagre. Você, não conheço, nem sei quem que é esse homem. Negou. Você acha que dentro das igrejas não tem Judas? Você acha que dentro das igrejas não tem Pedro? Você acha que dentro dessa igreja não tem homens e mulheres que querem, o diabo usa a boca para querer te afrontar, para querer parar você? Que ele vai perguntar onde está seu Deus. Seu marido vai perguntar onde está seu Deus. Sua esposa, que não é de Cristo, vai perguntar onde está seu Deus. O seu patrão vai perguntar. Mas você permanece. Aí ele diz, por que você está abatido? Oh, minha alma. Pessoas abatidas, cansadas, desanimadas. E o salmista está perguntando, por que você está abatida, minha alma? Você está desanimado por quê? Aí ele diz o quê? Porque se perturba dentro de mim, espere em Deus. Às vezes tem que falar. Quantas as vezes eu falo para mim mesma, eu falo, vamos lá, isso, você consegue, você pode. Eu estou ali proferindo palavra de fé sobre a minha vida. E às vezes você só sabe falar da sua, porque eu estou difícil, porque eu não consigo, porque as coisas estão ruins. Está ruim porque você está com sua alma abatida e você está permitindo que o diabo continue abatendo sua alma. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. O Deus que você serve é o Deus que fez todas as coisas e ele continua fazendo. Mas se você não se alinhar com a palavra, se levantar, você não vai ser bem-aventurado. Você não vai conseguir perseverar, pastor, as coisas difíceis. Quem falou que é fácil? Não é fácil, não, é guerra. Todo dia você vence o urso, você rasga o leão, você vence o gigante, você vence Saul, as invejas de Saul. Isso aí que é a perseverança, igreja. E permanecer perseverante. Você está orando, o corpo está falando que você está doente, mas a Bíblia diz que você já está o quê? Curado. O médico diz que essa doença não tem cura, mas a Bíblia diz que você já é curado. Isso é perseverança. Isso é permanecer na fé. Você tem que dizer, espere em Deus.
Minha alma espera em Deus, porque eu vou ver a vitória, a luz vai brilhar, porque aí se começa a declarar a palavra, né? O caminho do justo, e eu sou justo, porque eu ando por fé, eu não ando por vista.